gostaria de, preliminarmente, dizer que vou desafinar o coro, digamos, não digo dos contentes, porque ninguém pode estar contente com a situação que o Brasil está vivendo, mas desafinar o coro dos descontentes, não é? Porque eu vou aqui, democraticamente, apresentar uma visão diferente da unanimidade das pessoas que até aqui falaram, certo? O 8 de janeiro, todo momento ele tem um fio de meada. Nada acontece assim. A gente sabe que a história ela está encadeada. Então, quando a gente analisar o 8 de janeiro, a gente tem que ver os antecedentes desse 8 de janeiro. Qual era a moldura dele, qual era o contexto que ele se deu, qual foi o discurso que inspirou o 8 de janeiro. Não é? E ninguém aqui é ingênuo. Não é? Então, o 8 de janeiro foi um momento preocupante e acabou representando uma ameaça clara à democracia. Isso é um negócio ululante. Não tem mais, a história está aí, a história está consolidada, não tem mais como apagar a história. Não é? Os fatos em si, claro que se houve momentos que as pessoas sofreram, que muita gente ingênua veio de lá para cá, mas o fato é que o bojo do movimento era um movimento golpista. Ele queria, era um movimento... Posso falar? Obrigado. A democracia agradece. Então... Só um minutinho, vamos... Tá, eu também. Vamos garantir a palavra aqui Por favor. Do jornalista Hollenberg. Por favor. Então, o discurso já era esse. Na porta do QG já era esse. Depois da eleição já era esse. Da reunião, quer dizer, se tentou desmoralizar o sistema eleitoral brasileiro pelos quais os senhores senadores e deputados foram eleitos. Entende? Então, acho que é óbvio, é claro que cada um pode ter uma opinião diferente, mas é o seguinte, a Constituição de 88 que nos rege e que foi voltada pelos senhores parlamentares, seja no Senado, seja na Câmara, diz lá, a independência e harmonia entre os poderes, primeiro, e diz lá que como é que é o processo de eleição, de escolha dos ministros do Supremo. A escolha do ministro do Supremo passa por aqui, pelo Senado Federal, não é? E que o Senado Federal quer a Câmara Revisora. Então, eu vi aqui críticas, eu tenho críticas, eu sou filho de magistrado, e meu pai era daquela velha guarda que dizia que o magistrado só deve falar nos autos. Por coincidência, meu pai também foi deputado federal, muitos anos. Por coincidência, eu tive muitos senadores na família, desde o tempo do Império. A gente não sabe nem quantos, porque como repetiu os nomes, alguns tinham o mesmo nome, eu não sei quantos foram exatamente. Mas então, meu irmão foi senador da República e foi governador de Brasília. Mas eu estou aqui como jornalista aposentado, com muita honra, representando a Associação Brasileira de Imprensa, certo? Bom, então, na visão da Associação Brasileira de Imprensa, houve um momento que não podia passar em branco, não podia passar em branco, não podia passar em branco. Tinha que haver um momento de cobrança daquilo, e está tendo. Alguns podem divergir, tem gente aqui com muito mais qualificação do que eu do ponto de vista jurídico, mas o fato é que a pregação contra o regime instituído, digamos, assegurado pela Constituição, foi evidente. Evidente. E me desculpe, houve, estou aqui o senador Flávio Bolsonaro, mas houve um agente catalisador disso tudo. E o agente catalisador, por
por coincidência, foi o presidente da República. Minha gente, gente, só um minutinho, deixa foi ele. O presidente da República. Por quê? O presidente da República convocou 120 embaixadores. Gente, só um minutinho, vamos ouvir. Posso concluir, gente, só um minutinho, eu vou ser breve. Vamos ouvir. Eu vou ser breve. Eu não vou ocupar os meus 20 minutos. Gente, vamos ouvir o Hollenberg, vamos ouvi-lo, por favor, gente. Catalisador foi o presidente da República. E isso é muito grave. Por quê? Gente, vamos deixar ele falar, por favor. Eu teria direito a 20 minutos, vou usar só 15. Só 15. Pois bem, então, quando o presidente está agora sendo julgado pelo Tribunal Superior Eleitoral, quando o presidente convocou 120 embaixadores para desqualificar o sistema eleitoral brasileiro, não, isso é papel, desculpem, minha gente, vocês são patriotas, mas eu também sou. Eu também sou patriota. Só um minutinho. Eu, como cidadão brasileiro, gente, sou patriota. Vamos deixar ele falar. Gente, eu, vamos como cidadão brasileiro, sou patriota. Então, gostaria de continuar falando. Gente, ele está aqui como representante da ABI. Por favor, vamos ouvi-lo. Existem as vozes discordantes, existe. Por favor. Minha gente, continue. Basta ver as redes sociais antes, durante e depois do 8 de janeiro. As coisas sendo insufladas. Basta ver, eu queria que o general Mourão estivesse aqui. Como é que o Exército Brasileiro fica complacente com aquele acampamento, sem sentido nenhum do ponto de vista das Forças Armadas brasileiras. Calma, deixa eu comentar o seguinte. Não houve nada na história política brasileira gente, só um minuto. tão grave como essa a lançar o golpe militar de 64. Como é que foi tudo articulado, combinado? Aqui a companheira aqui, a senhora Gabriela, apresentou 5 ou 6 imagens. Eu poderia apresentar 1000 imagens que estão na rede social. Eu podia apresentar 1000 depoimentos da turma que depredou, orgulhosa de dizer: estamos aqui, vamos conquistar o poder. Vocês não podem se manifestar. O Supremo Tribunal Federal, minha gente, e achar que isso não houve uma tentativa. Nós temos um magistrado aqui. Mas é o seguinte, olha, agora é o seguinte, quem escolheu o Supremo Tribunal Federal, os ministros, foi a partir das regras constantes da Constituição Federal, foi o Senado Federal. Então, essa história de pregar o fim do Supremo, tem a grande parte desses depoimentos que estão constando aí na rede social, já pregava isso. Então eu estou aqui, também como cidadão, como jornalista aposentado, como ex-funcionário do Senado Federal, como representante da gloriosa Associação Brasileira de Imprensa, para dizer: minha gente, a democracia, ela tem um alicerce. Um cidadão, um voto. Um cidadão, um voto. E o voto do negro vale o mesmo que o branco. Do evangélico vale o mesmo que o católico. E assim por diante. Então, e o que é que nós precisamos na democracia? Liberdade de organização partidária, liberdade de expressão e transparência. Isso aí. A nossa democracia, ela ainda é imperfeita. Por quê? Por que ela é imperfeita?
porque os brasileiros ainda não têm as oportunidades que deveriam ter. Educação de qualidade para todo mundo, saúde de qualidade para todo mundo, porque nós temos essa desigualdade. Estamos aqui discutindo isso quando tem 23, segundo a ONU, 23, segundo outras fontes, 33 milhões de brasileiros passando fome. E aqui nós estamos discutindo, não, é a democracia que tem que ser aprofundada. E quando se fala em democracia, se fala em, inclusive, conforme a Constituição Federal de 88, em independência e autonomia dos poderes. Então, o processo está aí. O deputado aqui, gaúcho, que estava aqui, que se colocou como da Polícia Federal, desqualificou a Polícia Federal. É a Polícia Federal que está investigando. É daí que os processos vão sair. Tem gente competente, está dentro da autonomia da Polícia Federal. Então, por que vai se desqualificar a priori o inquérito? Eu lamento muito. Como é que é uma mãe que tinha 2 filhos pequenos, se largou lá sei lá se foi de Porto Alegre e tal, para vir para cá e caiu nessa coisa, nessa engabelada. Acreditar que essas pessoas que marcharam, que vieram, outra coisa. Já está provado. As gravações dos celulares do Mauro Cid e as coisas do Anderson, já está lá. Tem coronel conspirando claramente. E esse coronel que conspirou claramente, que está lá claramente. Cadê o presidente Bolsonaro? Não vai dar o golpe. Cadê? Onde é que está o golpe? Tem que dar o golpe. Tem que dar. Não é? Então é o seguinte. A história não dá para ser borrada, apagada. A história está escrita. Ela agora é uma questão de tempo para aflorar a verdade. Entende? A verdade. Agora, eu lamento muito esse sofrimento humano, as pessoas lá. Eu lamento muito esse depoimento que foi feito aqui. Lamento muito o fato que aconteceu do 8 de janeiro. Mas é o seguinte, nós temos que ter responsabilidade. É a Constituição brasileira que está em jogo. É o regime democrático que está em jogo. E nós temos que zelar quem é de bem. Quem é de bem? Quem é de bem tem que zelar pela democracia, pelo cumprimento da lei. Não pode sair agora pregando indireta ou diretamente o golpe. Não pode. É isso. Muito obrigado. Desculpe se desafilei ao coro dos contentes, mas acho que era minha obrigação. Eu estou representando aqui a posição majoritaríssima dos jornalistas brasileiros.